Graça e paz. Eu me chamo Rúbia, Rúbia Lopes. Eu congrego na Igreja do Amor, aqui da Avenida Norte, em Casa Amarela, em Recife, né? Igreja que tem os pastores Talita e Arthur Pereira, como os pastores Cínio, e meus pastores de campos, pastor Geraldo e pastora Carol, né? Muita gratidão à vida deles, ao sim deles. É, eu sou empresária, sou arquiteta, e, e também faço psicologia. Tenho três filhas, né? E uma netinha a caminho, meu marido, curtindo essa nova etapa da nossa vida, para a glória do Senhor. E eu digo isso porque tudo é propósito do Senhor, né? E a família, a nossa família, um dia eu pedi ao Senhor, né? Que eu e minha casa servíssemos a Ele. E eu estava comentando agora há pouco que a minha netinha, minha filha mais velha, que está grávida, vai para o culto de 6 horas da manhã, né, antes de trabalhar. E minha netinha já acompanha, porque está no ventre da sua mãe, né? E já pode ouvir a palavra do Senhor, porque ela já está numa fase que os médicos dizem que ela já escuta, e ela já escuta a palavra do Senhor. E estamos aqui numa live da prosperidade, prosperidade, né? É isso, é estar na presença do Senhor, é buscar ao Senhor. Problema temos, né? Ausência, falta de alguma coisa, temos. Glória a Deus por isso, né? Até isso, porque muitas vezes é isso que a gente precisa para ser impulsionada a crescer. É isso que a gente precisa para ser impulsionada a estar nos pés do Senhor, até nos acostumarmos. Muitas vezes é isso que a gente precisa para deixar um legado de fé, de oração, de comunhão, de persistência aos pés do Senhor. E essa é a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. Não é bens, não é imóveis, não é dinheiro, não é joia, mas a palavra do Senhor. Estamos aqui reunidas, né, para ouvir a palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer, hoje a gente vai ler a Bíblia um pouquinho mais, porque eu quero trazer a semana de Jesus, né, do domingo de Ramos, em que ele entrou sendo adorado em Jerusalém, né, até a crucifixão, a morte, morte de cruz, né, e a ressurreição. É uma semana que aos homens foi a glória dos homens, e aos olhos dos homens ele estava sendo adorado ali como rei, e no final morto, né? Mas foi da glória dos homens, a glória de Deus. E muitas vezes a gente, num dia só, a gente vive um pouquinho disso. E estamos aqui para dizer: fica firme, irmã. Fica firme, irmão. Deus, né? Ele próprio viveu esses altos e baixos, mas ele permaneceu. Permaneceu no propósito, ele permaneceu na postura dele, ele permaneceu. Ele nem se, né, é, encantou com os muitos seguidores, nem desencantou quando Pedro, o melhor amigo dele, o melhor discípulo dele, aquele que estava sempre com ele, o negou por 3 vezes, né? Ou mesmo quando foi, né, traído por Judas. Por quê? Porque tudo ele sabia que era propósito. Então vamos aprender com o Senhor. Eu não vou percorrer toda a semana dele, né? Mas aqui eu quis deixar registrado que a semana do nosso Jesus, nosso Deus, do nosso Senhor, não foi fácil, né? É, e eu quero ler a palavra principal, vai estar em Mateus, né? O capítulo 20. Começamos no capítulo 20, no versículo 29 ao 34, que dizia assim: Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus
parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Respondeu ele: Senhor, queremos que se abra os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou os olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Isso, Jesus estava em Betânia e estava indo para Jerusalém. Era um período que todos os judeus vai ao templo para adorar, para dar os seus sacrifícios, né, para limpar, né, as sujeiras do pecado. E Jesus estava ali, né, juntamente com outros judeus, porque Jesus, apesar de ser Deus, ele cumpria as regras, ele não ficava de mimimi, ele poderia dizer, eu não preciso, eu não tenho pecado, mas ele era aquele que dava o primeiro exemplo, ele era aquele que com a própria vida, né, nos ensinou, e ele estava ali. E ele veio da casa de Betânia. Se a gente for ler um pouquinho antes a palavra, a Bíblia, ele estava em Betânia, na casa de Lázaro. E ali já tinha uma multidão, né, para ver quem era aquele homem que fazia aquele milagre, que fez o milagre da ressurreição de Lázaro, né, para ver Lázaro, ver o milagre, porque a gente não quer só saber, a gente quer ver. Muitas vezes eu fico impressionado como a gente passa num acidente, um acidente que não é uma coisa bonita, não é um milagre para ser adorado, não é um milagre para. Né? E a multidão para ver. Então, a multidão é curiosa, ela quer ver. Então, eles estavam ali, não para adorar o nosso Senhor, não para dizer Jesus, filho de Davi, mas sim para ver quem é aquele que é capaz de fazer milagres. E ele saiu dessa casa, ele saiu de Betânia e estava a caminho de Jerusalém e passava por Jericó. Em Jericó ele encontrou. E nos outros evangelhos, né, os outros, eu não me lembro qual, mas fala que esse é o cego Bartimeu, né? Bartimeu. E uma coisa me chamou a atenção. Ele diz: Davi, Senhor, filho de Davi. Filho de Davi, Davi era o rei. Se é filho de Davi, também é rei. Então ele reconheceu ali o rei dos reis, né? Jesus como Salvador, aquele que se fez homem, mas que era rei dos céus, né? Então, ele apesar de cego, né? Cego fisicamente, ele não era cego espiritualmente. Ele estava ali, né? E ele soube adorar o Senhor. E o Senhor, mesmo assim, perguntou, mesmo sabendo da deficiência física dele, Jesus perguntou, porque Jesus sempre perguntava, cada milagre, Jesus perguntava: o que é que tu queres que eu faça? Porque muitas vezes a gente está atrás, né, do milagre, a gente está atrás de uma porta de emprego, a gente está atrás de passar num concurso, a gente está atrás que assina um documento, a gente está atrás achando que aquilo é que vai mudar a nossa história, mudar a nossa vida, né? E eu costumo dizer que prosperidade vai muito além, né, de causas impossíveis aos nossos olhos, mas vai no legado deixado para os nossos filhos e para os nossos netos, né? E Jesus sempre perguntava: o que é que tu queres que eu faça? Porque tem pessoas que se contentam com a cura física. E ele disse: Senhor, eu quero que tu me dês a visão, né? E nessa manhã, né, eu pergunto, né? E eu me coloco já levantando a minha mão, né? Senhor, te revela cada vez mais para a gente. Abre os nossos olhos espirituais, nos dá a visão. E imediatamente Jesus o curou. E o mais bonito é que ele não saiu para curtir a vida, para mostrar o milagre, né? Para fazer inveja. Olha, eu consegui ser curado, eu consegui o meu milagre. Né? Não, ele o seguiu. Assim diz a palavra. Eles recuperaram a visão. A visão, o nosso espírito é imagem e semelhança do nosso Deus. A nossa visão espiritual, ela continua a mesma. O que nos impede de ver, impede a nossa fé, a nossa constância, a nossa resistência, é o pecado, é a nossa carne, né? Então, eles voltaram a enxergar e seguiram a Jesus, né? Então, é sobre isso, né? É um Deus que
que ele, todos os dias, ele está fazendo um milagre em nossas vidas. Todos os dias a gente acorda e pode, né, dizer, Senhor, o milagre que eu quero é esse. Mas tu sabe o milagre que eu preciso. Tu sabe o que minha alma, né, tanto precisa. E aí a gente volta aqui um pouquinho para a palavra e a próxima parada é a entrada triunfal, que continua em Mateus 21, que é a continuação do caminho de Jesus, né? Então, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhe perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o rei vem a vocês, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha orientado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante deles os seguiam, gritando: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré, o de Nazaré da Galileia. Pronto, aqui a gente vê mais dois detalhes importantes dessa semana de Jesus, né? Primeiro é que Jesus, como eu disse, estava a caminho, uma multidão que, né, diminuía o passo dele, né? E ele disse a 2 discípulos: vai, né, naquele local, naquela cidadezinha, e lá tu vai encontrar uma jumenta e um jumentinho amarrado. E se perguntarem, tu diz que o Senhor precisa deles. E aí eu vejo, né, que as coisas de Deus, as coisas do nosso Senhor, não existe coincidência. Jesus sabia onde estava o jumento. Jesus sabia que era preciso aquele jumento para se cumprisse o propósito de Deus. Jesus tinha saído da casa de Lázaro, né, dos amigos dele, Lázaro, Maria e Marta, de Betânia. Será que lá não tinha um jumentinho para emprestar a ele, né? O que é que Jesus quer nos ensinar aqui? Por que ele não pediu a Lázaro, o amigo dele, emprestado? Poderia pedir até um cavalo mais, né, maior, mais imponente, né, mais digno do Rei dos Reis. Mas ele é aqui, ele quer sempre, Jesus quer sempre nos ensinar. A Bíblia tem sempre alguma coisa, não, tudo, uma vírgula, um A, um O, está aqui, é para que chame a nossa atenção e nos ensine algo. E aqui Jesus nos ensina. Primeiro, que não existe coincidência de Deus, né? Muitas vezes a gente diz, por coincidência, não. Existe providência para se cumprir o propósito. Providência de Deus. Jesus sabia que o jumentinho estava lá para se cumprir o propósito que Zacarias, no Antigo Testamento, tinha dito, né, que foi essa passagem que eu li há pouco. Digam à cidade de Sião, que é Jerusalém, eis que o rei vem a vocês, humilde e montado no jumento. Então, ele precisava desse jumentinho, não de um cavalo imponente, não um cavalo imponente, mas de um jumentinho, para mostrar a humildade, porque ele, apesar de ser Deus, se fez carne, né? E eu costumo dizer, né, Jesus sofreu, minha gente, Jesus sofreu com o dente nascendo, né? Jesus sofreu com as quedas de aprender a andar. Jesus sofreu, né? Jesus chorou com a morte do amigo, vendo as amigas chorando. Jesus sofreu. E para quê? Porque ele quis nos mostrar que o sofrimento faz parte natural do nosso crescimento.
né? O sofrimento, o crescer dói, né? E Jesus, humildemente, Deus se fez carne para humildemente cumprir a palavra. Se vi como um cordeiro daquela semana, o cordeiro que tira todo o pecado do mundo. E aí, voltamos aqui para a nossa palavra, né? Ele diz assim: e se alguém comentar, diga assim: o Senhor precisa deles. Que honra, né? Para a gente, Jesus precisar da gente. Que honra a gente ser aquele jumentinho na vida de alguém, né? A gente ser aquele jumentinho com a nossa voz, com os nossos joelhos em oração, né? Com o nosso abraço, né? Com o nosso amor, né? Jesus muitas vezes quer nos usar para isso, para abraçar, para levar, né? A irmã orou agora há pouco, perdão, né? Que, que, que a gente possa ser essas mulheres que perdoam, essas mulheres que mostram o amor de Deus, que mostra o não julgamento, que mostra, né, o não, mas ao contrário, que a gente possa impulsionar, que a gente possa amar, que a gente possa ser usado por Jesus como Jesus usou aquele jumentinho. Jesus precisou dele. Jesus precisa de mim, de você. E se eu negar, ele arruma outro jumentinho. Não ia se deixar de cumprir a palavra, porque o dono não quis deixar. Mas eu fiquei pensando, quando eu estava lendo, né? Será que aquele homem não tinha orado antes e dito assim: Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser usado por ti, né? Eu quero, né? E está aqui. O Senhor precisa dele. Avisa que é o Senhor que precisa, né? E nessa manhã, né, nesse dia, eu quero dizer: o Senhor precisa de mim, de você, para alcançar vidas, para a gente mostrar o Deus que a gente serve, para a gente, com a nossa vida, não é só com a nossa boca, não é só com ouvir, não é só com palavras, não, mas com exemplos, né? Com exemplo de resiliência, com exemplo de fé, com exemplo de adorar o Senhor, com exemplo de servir ao Senhor, com exemplo, né? Então, que possamos ser esse jumentinho para que se cumpra a palavra na vida de alguém, né? Da vida de muitos, porque ali tem uma multidão, e uma multidão, eu fico pensando, né? Não é 100 pessoas, não é uma igreja, não é 1.000 pessoas, era uma multidão. E a gente sabe que aquele período é um período que os judeus de toda a região iam lá para dar o seu cordeirinho, né, para os seus pecados, limpar, justificar os seus pecados, né? E tinha uma multidão, é muita gente. É tanta gente que ele diz: vai na frente, vai, mandou os discípulos, e ele ficou com o povo, né? Porque a gente sabe, andar sozinho é mais rápido, e andar com muito, acompanhado de muito, é naquele passinho. E, e nessa manhã, o que eu quero dizer para vocês é isso, né? Jesus precisa, muitas vezes, de alguém, né? Que está no nosso trabalho, está no nosso, né, na faculdade, na escola, é, na nossa vizinhança, na nossa família, precisando que a gente seja a voz de Deus, seja o abraço de Deus, seja o joelho que clama a Deus junto para ver milagres, que possamos ser isso. E aquela multidão que seguia Jesus, que estava em Jerusalém, quando Jesus é, chegou, eles já sabiam, né? Quem era aquele Jesus que fazia milagres grandes. E eles disseram: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana, né? E Hosana quer dizer salva-nos, te pedimos, me salva. Veja bem, eles receberam Jesus com aquela palavra, reconhecendo ele como o rei dos reis, né? O filho de Davi, aquele que poderia trazer a salvação, aquele que traz a salvação. Mas se a gente, quando a gente continua lendo, no versículo 9 ele diz isso: Hosana ao filho de Davi, bendito que venha o nome do Senhor. E no capítulo 11 no versículo 11
ele diz assim: a multidão respondia, quando alguém perguntou, no capítulo 10 perguntaram: quem é este? Aí no versículo 11 diz assim: a multidão respondeu: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Veja bem, a mesma multidão, no mesmo momento que disse que ele era o Rei dos Reis, o filho de Davi, naquele que traz a salvação, logo depois, questões né, de minutos, de horas, sei lá, mas naquele mesmo momento, ele diz: é Jesus, o que vem de Nazaré da Galileia, um profeta. Quer dizer, ele era profeta ou ele era o filho de Deus? Né? O que é que você quer? Ora você coloca Jesus nas alturas, aquele capaz de ressuscitar a morta, aquele capaz de fazer um vale de ossos secos, criar vida, aquele capaz de tudo, porque para Deus nada é impossível. E depois você diz: cadê o meu milagre? Não, meu milagre não vem, não. Meu milagre, é... não, eu vou desistir. Eu não aguento até essa pressão, não. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Essa multidão que segue, nós somos aqui umas mulheres, um grupo de mais de 200 mulheres, sem falar que essa mensagem está indo para o YouTube, então vai alcançar multidões em nome de Jesus, mas que, né, no mesmo dia a gente levanta dizendo que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e mais tarde está dizendo que ele não consegue fazer um milagre, seja qual for, que ele diz que maiores serão os milagres que a gente vai fazer por fé, maiores milagres do que ele mesmo fez. Ele nos dá essa autorização, é autoridade, e a gente está duvidando do milagre que ele pode fazer. Um Deus que criou o céu e a terra com a palavra, né? Um Deus que é perfeito em tudo, que não perde o controle, as estrelas no alto, né? Os rios correndo, a chuva, tudo a natureza perfeita. O que tá é o homem, o que complica a natureza é o homem, e aí a gente oscila. O Senhor, meu Salvador, e o Senhor, né? O profetinha que vem lá de Nazaré. É assim que é a nossa vida. É assim que é a multidão. Mas não é assim que somos nós, não. Somos mulheres que estamos aqui dia e noite, dizendo que Ele é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que acordamos pensando nele e vamos dormir agradecendo a Ele, porque é sobre Ele em nossas vidas. Não é sobre os nossos altos e baixos, não. É sobre a persistência que é Ele, é sobre, ó, Ele é sempre Ele. Ele não muda, ele nunca mudou e nunca vai mudar, porque ele é Deus. E aí a gente continua mais um pouquinho, né? E Jesus entra, faz essa entrada, não se abala, porque Jesus não está atrás de seguidores. Se eu adoro, se eu sirvo, amém. E ele se alegra com uma alma salva, porque uma alma para ele vale milhões. A palavra diz, né, que Jesus se alegra, Deus se alegra com a salvação de um, a festa no céu, como diz na minha igreja, né? E então ele se alegra, mas ele não se contamina com essa glória que os homens, com os aplausos do homem, né? Ele não se contamina, que a gente possa viver a plenitude de Deus nos altos e no baixo, sem nos contaminar quando diz: "Ah, irmã Líbia é uma mulher do Senhor". Quando diz também: "Ah, irmã Líbia não sabe de nada, não". A irmã Líbia, e falam mal, porque esse é o homem, esse é a nossa natureza. Mas a natureza de Deus não, ela é constante. E ela está esperando a glória, é lá do céu, é a glória eterna. E ele sabia que ele estava a caminho, aquela seria a sua última semana em vida de carne aqui na terra. Então, Jesus, né, ele nos deixa isso. Não vamos nos alegrar com os seguidores. Hoje eu fico pensando, a gente, né, essa internet que cria seguidores, cria influencer, né, que muitas vezes não influencia em nada, nada de bom, ao contrário, né, influencia, uma influência negativa, e tem não sei quantos mil seguidores, e acha graça, e segue, não sei o quê, né, mas Jesus não
Jesus não quer isso, não. Jesus não quer modinha, não. Jesus quer o coração persistente. Jesus não quer os altos e baixos, não. Ele quer, ó, a continuidade. Ele quer para o céu. Quando a irmã, a mãe dos dois discípulos de Jesus, um pouquinho, inclusive, um pouquinho antes, ainda no capítulo 20 diz aqui, né, um pedido da mãe, dos filhos de Zebedeu, ela pede para que seus filhos estejam à direita e à esquerda, mãe e mãe, né, ela não pede para ela não, ela pede para os filhos, é, e isso é sobre ser mãe, e ela pediu, e aí Jesus disse, tu não sabe o que tu pede, mulher, porque se tu soubesse, tu não estaria pedindo, porque para, né, ao preço, ao preço, né? A gente paga um preço, não é mesmo, irmãos? A gente paga um preço. Mas eu costumo dizer que o que é pagar o preço aqui por 20, 30, 40, sei lá quantos anos a gente está aqui nessa terra de sofrimento. Mas os nossos olhos, a gente foi, né? A gente passou a enxergar. Lembra que no capítulo anterior a gente passou a enxergar? Nossos olhos espirituais, a gente vislumbra o céu, a gente vislumbra a vida eterna na glória do Senhor e cantando, Hosana, Hosana, glória, glória, glória ao Senhor, glória, glória, glória ao Senhor. E aí eu lembro que uma vez uma psicóloga, eu escutei de uma psicóloga dizendo que crianças gostam de repetir, né? A gente que tem criança pequena, que já teve criança pequena, que convive com criança, sabe que elas assistem o mesmo filme várias vezes, sabe que elas repetem, elas chegam a gravar as frases, né? É sempre as mesmas coisas, as mesmas musiquinhas, quando aprendem na escola, é aquela repetição. E ela dizendo, né? Porque elas ficam repetindo, primeiro porque elas ainda estão em processo, né? De cognitivo, de aprendizado, de desenvolvimento. E aí eu lembrei que no céu a gente vai ficar Hosana, Hosana, como crianças, que Jesus disse, deixe vir as minhas criancinhas, porque dela pertence o reino. Então vamos ser tudo criança, crianças no reino, né? Crianças com a sua alegria, criança com a sua bondade, criança que sabem perdoar, crianças, né? Somos todas crianças, filhos do nosso Deus. Então a gente vai ficar dizendo Hosana, 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 com alegria e lembrando e adorando e querendo mais a presença do Senhor. Então, somos essas mulheres, né? Somos essas filhas, não aquela que quer estar no direito e esquerda aqui na terra, aquela que pode até ter muitos seguidores, porque Deus aqui, Deus é Deus, né? Que sejamos prósperos diante dos homens. Essa é a minha oração para minhas filhas diariamente, que sejam grandes diante dos homens, mas maiores ainda perante Deus, porque não importa aqui no céu, aqui na terra, mas o que importa é o céu, né? Que sejamos mulheres relevantes aqui na terra, mas que constrói o legado para o rei, para o céu, né? Que possamos ser essas mulheres. E aí, voltando, saindo desse templo, né? Jesus, logo ele entra no templo, ele vê a venda o comércio ali naquele templo, na casa do Pai, um local de oração, um local de adoração, um local que Deus se fez, Deus disse, vai que tu vai me encontrar, ele se fez presente ali, ele, né, durante muito tempo, quisesse encontrar a presença do Senhor, e era no templo. Hoje a gente tem, depois da morte de Cristo, a gente tem é, esse contato direto, de me ajoelhar, né, de estar deitada e conversando com Deus, de estar dirigindo, lavando o prato e conversando com Deus. Mas antes era lá no templo, e ele chega nesse lugar santo, encontra comércio, não era só o comércio, não, mas é a mais-valia, era a ganância, né? Então, Jesus se ira, e ele quebra, e ele diz, aqui é a casa do meu pai, aqui é uma casa de oração, aqui é uma casa de bênção, e vocês estão fazendo isso? Ele não aceita, porque Jesus era bondade, é amor, é tudo, mas o certo é certo, o errado é errado. E ele aqui na palavra, ele mostra muito para a gente. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Né? E aí ele sai desse templo depois disso, né? E ele encontra uma figueira. E é a outra passagem que eu quero compartilhar com vocês, que está em Mateus 21, continuação, né? E versículo 18, que diz assim: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome.
Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folha. Então lhes disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Veja, Jesus estava com fome, né? E ele viu uma figueira, e ele diz: Ali tem frutos, uma figueira que está cheia de folhas, que representava que ela estava cheia de vida, né? E aí ele disse, foi para lá e viu uma figueira seca, sem fruto, não viu uma figueira sem frutos. E aí ele secou ela com a palavra, né? E o que é que ele quer nos dizer? O que é que ele quis me dizer? E eu estou compartilhando com vocês. É que, mais uma vez, Jesus foi pego de surpresa, né? Não existe surpresa para Jesus, não existe. Nada é pego de surpresa. Jesus sabia que aquela figueira não tinha fruto, mas ele quis nos deixar um ensinamento, porque muitas vezes somos frondosas, somos viçosas, somos mulheres bonitas, mulheres, né, que diz ali tem a presença do Senhor, ali tem frutos, mas não tem, né? É sequidão, né? É, é ira dentro do nosso coração, né? É, é traumas, é mágoas, né? É mágoas, precisa ser liberado perdão, né? É mágoas, é impaciência, e aí eu me coloco nesse local e repreendo em nome de Jesus, que Jesus me dê cada vez mais paciência, né? E ou somos aquela, ou estamos dando frutos, somos figueiras secas ou figueiras só frondosas ou figueiras com frondosas e com frutos. Porque se não tem fruto, é melhor que seja seca logo, porque Jesus abomina o, o morno, né? Deus abomina o morno. É melhor ser quente ou ser frio. Né? Em cima do muro, não. Então, que possamos ser mulheres frondosas, mulheres com sombras, mulheres bonitas, sadias, né? Mas mulheres que por dentro, né, têm raízes fortes fincadas em Jesus, mulheres que por dentro têm a presença do Deus, mulheres que não são perfeitas, mas que estão ali constantemente pedindo ao Senhor: Senhor, me liberta, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me dá força, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu quero dar frutos, eu quero que os meus netos, os meus bisnetos, né, sejam homens e mulheres de Ti. Eu quero que as pessoas venham aqui e se alimentem, né, dos meus frutos. Eu quero, Senhor, não porque eu quero ser influência desse mundo. Não porque, mas eu quero cumprir o propósito, porque nada para ti é coincidência, mas tudo é providência para se cumprir o propósito. Qual é o meu propósito? Me prepara, Senhor, me prepara com todos os processos, com todos os, né, o necessário para que se cumpra o propósito de eu dar frutos, frutos, né, gloriosos. E aí, nessa manhã, eu pergunto a vocês, né, que tipo de pessoas queremos ser? Que são influenciadas, influenciados. E aí ainda lembro a vocês que essa mesma multidão, né, menos, a palavra diz, né, que, né, menos de 8 dias, menos de 6 dias, em 6 dias, essa multidão que estava adorando ao Senhor, né, escolhe um bandido, Barrabás, para ser liberto em lugar de Jesus. O próprio Pilatos, né, que era a autoridade romana, pergunta: mas ele é um rei dos judeus? Vocês não estavam dizendo que ele era o rei dos judeus? Como é que agora vocês, né, querem soltar Barrabás, um bandido? Ele não disse isso, mas eu estou, né, traduzindo. E essa mesma multidão. Então, estamos sendo influenciados por ondinhas, né? Ou estamos ali persistentes, né? Estamos ali sabendo. Hoje eu sou cristã, amanhã não, amanhã é Páscoa, eu vou brincar, eu vou curtir, eu vou, sei lá, né? E segunda eu volto. Não, é a persistência, é a gente se levantar todos os dias sabendo quem é o nosso filho de Davi, quem é o nosso rei, né? E dormir todos os dias agradecendo a ele pelas coisas boas e pelo processo,
né? Porque eu não vou dizer coisas ruins, porque coisas ruins é aquilo que a gente faz e que não nos leva, que nos separa de Deus. Coisas ruins é aquilo que a gente faz e nos separa do propósito de Deus das nossas vidas. Mas coisas difíceis, necessárias para o nosso propósito, agradecer, né, a Ele, porque Ele tudo sabe. Então, a gente somos aquelas pessoas que são influenciadas, somos aquelas que são iguais às figueiras, que são frondosas, mas que são secas, cheias de mágoas, cheias de pessimismo, cheias de dizer, Jesus, Deus faz os milagres com todo mundo, mas comigo o meu milagre nunca acontece, né? Irmãs, o meu milagre, aos meus olhos, pode não estar acontecendo, mas está acontecendo todos os dias. É o nosso legado, é a nossa permanência, é a nossa persistência. Isso já é um milagre para nossas gerações futuras. Ou, né, o que crê e querem ver cada dia mais, como o cego Bartimeu. Né? E nesse dia eu deixo esse pensamento, né, essa reflexão para vocês. Que tipo de seguidores nós somos de Cristo? Né? Que tipo nós queremos ser, né? E está aqui uma oportunidade para aqueles que estão afastados, aqueles que ainda não se decidiram a seguir ao Rei, Filho de Davi, ao Rei dos Reis, aquele que tudo pode, aquele, né, que está conosco 24 horas por dia, aquele que não dorme, não cochila, aquele que cuida do seu rebanho, aquele que vai buscar a ovelhinha perdida, aquele que bate a nossa porta, e ele está aqui batendo a tua porta e perguntando, né? É, posso entrar? Tu permite que eu entre? Então, nessa manhã eu te pergunto, né? Queres aceitar o nosso Senhor como Deus e Salvador da tua vida? Então, faz uma oração, te ajoelha. Eu não posso estar ajoelhando, mas eleva teu pensamento e diz, Senhor, eu sou pequena e sou falha, né? Necessito da tua presença, necessito do teu cuidado, porque tudo vem de ti, tudo é para honra e glória. Quero voltar a enxergar, Pai, quero enxergar com a alma, Senhor, com o meu espírito, Pai, que é criado por ti para te adorar, Pai. Eu quero, Pai, eu quero passar contigo as alegrias, as dificuldades, porque na tua presença não é fácil, imagine sem a tua presença, Paizinho. Eu quero ter o teu cuidado, eu quero que tu vá me buscar, né? Toda vez que eu caí, tu me levante, Pai. Eu quero, eu preciso de ti, Pai. Eu sou pequena e falha. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Ó Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ó Zana nas alturas. Salva-me, Paizinho, salva-me, salva-me, Pai. Faz essa oração. E eu creio pelos olhos da fé, que está tendo festa no céu pela tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E obrigada, irmãs, por mais essa oportunidade. Amém, amém e amém. Glória a Deus.